Durante encontro promovido pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Farroupilha, na última quinta-feira, voltado aos professores com a finalidade de preparar o retorno às aulas, a doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Nalu Farenzena, tratou sobre o fim do Fundeb. Ela abordou o tema, a importância do Fundeb para a remuneração dos professores. Nalu explica que o fundo foi criado em 2006, com um prazo de 14 anos de duração, e no final de 2020 será extinto. De acordo com Nalu Farenzena, é impensável o fim do Fundeb, pois traria prejuízos gigantes para os municípios brasileiros. Durante a entrevista à reportagem da TV Serra, Nalu Farenzena explicou a importância do fundo para a educação no Brasil. Trazer algumas informações sobre o próprio funcionamento do Fundeb, né? Um fundo que nesse ano de 2020 vai movimentar em torno de 172 bilhões de reais, quase tudo isso, ou grande parte disso, de contribuição dos estados e dos municípios, e que tem sido, ao longo da sua duração, esse é o 14º ano de funcionamento do Fundeb, tem sido responsável pela melhoria das condições de oferta educacionais em muitos municípios brasileiros, e nós estamos perto do final do prazo de validade do Fundeb, se extingue em 31 de dezembro deste ano. Então a conversa hoje ela é principalmente sobre as consequências, né, do fim do Fundeb. Isso já está confirmado, o fim? Não, o Fundeb, quando criado, ele foi criado por uma emenda constitucional no ano de 2006, com um prazo de 14 anos de duração. Portanto, a sua validade extingue esse ano, em 2020, e o Congresso Nacional, principalmente na atualidade a Câmara de Deputados, tem discutido a criação de um fundo permanente. É impensável o fim do Fundeb, né? Isso é um consenso hoje na sociedade brasileira. Os municípios que recebem recursos do Fundeb a mais do que a sua contribuição teriam prejuízos inimagináveis, Farroupilha inclusive, né? Com a extinção do Fundeb ficariam com menos recursos. Portanto, a ideia, a proposta e o que é consensual na sociedade brasileira é que o Fundeb não pode terminar. Ele precisa ter continuidade, mas ao invés de prorrogar o seu prazo para mais 10 anos, por exemplo, a proposta que mais tem força na atualidade é que o Fundeb seja agora recriado como um fundo permanente e com mais recursos, para beneficiar ainda mais as redes de ensino e contribuir ainda mais com a melhoria na remuneração docente. Esse período de existência do Fundeb, ele tem ajudado muito a educação, tem sido fundamental para muitas frentes de trabalho? Ele tem sido fundamental, eu vou colocar assim 2 dados, né? Em termos de Brasil, os principais beneficiários do Fundeb são os municípios e não as redes estaduais. No Brasil, o Fundeb beneficia mais de 70% dos municípios brasileiros, ou seja, mais de 70% dos municípios brasileiros recebem mais recursos do fundo do que a sua contribuição. No Rio Grande do Sul, são 46% dos municípios que recebem recursos a maior. Bem, estes municípios que recebem mais recursos do que a sua contribuição, alguns recebem muito pouco a mais, outros recebem até o dobro da sua contribuição. E com isso, né, isso tem permitido a expansão das matrículas, principalmente na educação infantil, a melhoria da infraestrutura física e pedagógica das escolas, e algo que é um dos objetivos do Fundeb e que, de certo modo, tem sido atingido em muitas redes públicas no país, que é a melhoria na remuneração docente. Então, atualmente, muitas redes brasileiras pagam aos seus professores
o piso salarial profissional nacional em função da própria existência do Fundeb. E não conseguiriam fazer isso em não existindo. Então, existem benefícios que se referem aos trabalhadores da educação, à sua valorização como trabalhadores e uma série de benefícios que se estende à rede física, né, e também à infraestrutura pedagógica das escolas, e aí são muitas condições envolvidas. Por isso que eu dizia no início que é impensável, né, o fim, a extinção do Fundeb. A mobilização no momento é para que se extinguir o Fundeb, mas que pelo menos haja algo que venha suprir o que vem sendo feito, criar um fundo permanente, é isso? É isso, não existe nenhuma outra proposta, eu não conheço pelo menos, não tenho conhecimento, de substituição do Fundeb por um outro mecanismo. As propostas que existem é de continuidade do Fundeb, poucas vozes propondo que o Fundeb seja prorrogado por um prazo, por 10 anos, por exemplo, por 5 anos. O que é a proposta que é mais consensual, né, entre secretários de educação, mas não só entre governos, entre sindicatos de professores e outros profissionais da educação, nos movimentos sociais ligados à educação. A proposta mais forte é a de criação do Fundeb permanente, com aperfeiçoamento. Então, não é somente, atualmente temos um fundo que é transitório, então vamos agora tornar esse fundo transitório permanente. Ele não vai mais ter um prazo de validade, não é só isso, é isso. E esse novo fundo de caráter permanente, ele seria aperfeiçoado, principalmente por meio de uma contribuição do governo federal a ele, né, numa proporção muito maior do que é hoje. Atualmente, o governo federal contribui com 10% dos recursos dos estados e municípios, né? Ou seja, se os estados e municípios colocam 150 bilhões no Fundeb, o governo federal coloca 15 bilhões, é 10%. A proposta mais forte atualmente é de que a complementação da União chegue a um nível de 40% dos recursos dos estados e municípios. Então, é quadruplicar os recursos hoje existentes. Nalu Farenzena palestrou no encontro promovido pelo SISMUF no auditório da Faculdade Senec Farroupilha, juntamente com o Frei Jaime Bétega. TV Serra na Comunidade, repórter Leandro Adamati.